mais delongas, com a palavra o nosso senador Otto Alencar. Senhor presidente, agradeço, inclusive destaco a presença de 67% da bancada do Senado na comissão, o senador Cid Gomes, o senador Eduardo Girão. O senador não está presente, mas comunga da mesma vontade de ver essa matéria regulamentada no Brasil, e também a presença do deputado Danilo Forte, da Câmara dos Deputados, que também é cearense e vem nos prestigiar com sua presença. Eu entendo que é importante, senhor presidente, mencionar a iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, que por lá, em 2022, foram apreciados e votados 2 projetos, o projeto de lei 1878 e o projeto de lei 1880, todos os 2 da Comissão de Meio Ambiente. E também foi apresentado um projeto pelo senador astronauta Marcos Pontes, que é o projeto 3173, que vem na mesma direção. Esses projetos todos tiveram um importante papel no debate dessa matéria na Casa Legislativa do Senado Federal, e as 3 proposições, senhor presidente, estão plenamente atendidas no meu relatório. Eu tive a preocupação, inclusive conversei com o senador astronauta Marcos Fontes ontem, convidei que ele pudesse comparecer aqui, e no meu relatório todas as 3 matérias estão plenamente contempladas no relatório que eu passo a ler e também no projeto que está pronto para ser avaliado aqui na comissão, e com as vistas do senador Eduardo Girão, e provavelmente depois no plenário do Senado Federal. Por isso, a prejudicialidade das 3 matérias que Vossa Excelência citou há pouco. E eu passo, então, a ler o meu relatório, que já está, inclusive, já foi publicado hoje pela manhã, para o conhecimento dos senhores senadores e senadoras. Essa comissão que Vossa Excelência preside, e Vossa Excelência teve um papel muito importante para que essa matéria pudesse estar sendo votada hoje, até porque compareceu em várias reuniões, várias audiências públicas, com o seu conhecimento da matéria. O senhor foi no meu estado da Bahia, esteve lá conosco na Cimatec, e participamos das discussões que foram valiosas na minha avaliação. Teve em outros estados, até no exterior, para debater esse tema, que é um tema que é necessário para o país. E essa comissão foi criada pelo senador presidente Rodrigo Pacheco, que Vossa Excelência preside, tem já as condições de avaliar futuramente, como foi pedido de vistas, e depois no plenário do Senado Federal. Eu colhi várias contribuições, inclusive de Vossa Excelência, do senador Cid Gomes, de outros técnicos. Recebi no meu gabinete os representantes do Ministério da Fazenda. Vossa Excelência também esteve lá com o ministro Fernando Haddad, para que se pudesse dar conhecimento daquilo que nós vamos ler e do projeto que vai ser avaliado. Portanto, essa comissão que foi instalada em 14 de março de 2023, com 10 membros, ela buscou de todas as formas e dar voz aos desafios do hidrogênio, de baixo carbono, hidrogênio verde no Brasil, para aperfeiçoar o que já existe e propor o arcabouço necessário para colocar o país na vanguarda da tão sonhada transição energética, fundamental para a estabilidade das condições climáticas do nosso país e do mundo. No exercício passado, realizamos diversas atividades, discutimos o arcabouço legal similar que estamos avaliando agora. Entre essa atividade, destaco a visita à União Europeia e as 7 audiências públicas levadas a cabo em todo o Brasil, sob a liderança do senador Cid Gomes. A Câmara dos Deputados, no mesmo espírito público, discutiu e aprovou o projeto de lei 2308 para instituir o marco legal para o hidrogênio
de baixo carbono e verde no Brasil. A matéria é composta de 37 artigos, na forma que se segue no meu relatório. O artigo 1º estabelece a abrangência da proposição legislativa. O capítulo 2 descreve a política nacional do hidrogênio de baixa emissão de carbono e é composto dos artigos 2 e 3. No capítulo 3º estão os instrumentos dessa política e que destaca o Programa Nacional de Hidrogênio e o Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixo Carbono, a certificação do hidrogênio de baixa emissão de carbono, o regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono, REHIDRO, e os incentivos fiscais, financeiros, creditícios e regulatórios legalmente instituídos. Ele é composto pelos artigos 5º e a 35. O capítulo 4º trata das disposições finais, que pelo artigo 36 convalida as autorizações para o exercício da atividade de produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono e os seus derivados vigentes na data em que for dada vigência ao marco legal e determina a análise de conformidade do órgão regulador competente. O artigo 37 estabelece sua vigência imediata após publicação da lei. O projeto de lei 2308/2003 foi aprovado na Câmara dos Deputados em 28 de novembro de 2003 e foi remetido ao Senado Federal em 4 de dezembro e encaminhada para a Comissão Especial em 5 de dezembro, no exercício que foi designado o relator. Foram apresentadas 3 emendas de autoria do senador Rodrigo Cunha. A emenda número 1 propõe introduzir o etanol como fonte de hidrogênio renovável. A emenda número 2 se destina a restringir a obrigatoriedade da autorização da Agência Nacional de Petróleo para a produção de hidrogênio somente para os casos do uso energético desse produto. A emenda diferencia hidrogênio como combustível e hidrogênio como insumo industrial e dispensa a autorização da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, para o segundo caso. Por sua vez, a emenda 3 retira a obrigatoriedade de utilização de conteúdo nacional e de investimentos em pesquisa e desenvolvimento para habilitação ao REHIDRO. Em análise, em concordância com o regimento interno do Senado Federal, mormente nos artigos 71, 74 e 90, é de competência dessa comissão apreciar matérias que lhe forem remetidas como o PL 2308 de 2023. A constitucionalidade formal do projeto é verificada por abordar questões tocantes à competência legislativa, à legitimidade e iniciativa parlamentar e o meio apropriado para a apresentação da proposta. Compete exclusivamente à União legislar sobre energia, conforme o artigo 22, inciso 4º, e competência concorrente para legislar sobre proteção do meio ambiente, de acordo com o artigo 24, inciso 5º da nossa Constituição Federal. Esse projeto visa conciliar a promoção da proteção ambiental com a regulamentação do hidrogênio de baixo carbono como fonte energética. Além disso, a iniciativa parlamentar para propor legislação dos assuntos de competência da União é legítima conforme do artigo 41 e 61 da Constituição Federal, e não há reserva de iniciativa no caso específico. Quanto à forma de vinculação da matéria, uma lei ordinária federal parece adequada, uma vez que não há previsão de outro instrumento normativo como uma lei complementar para regulamentar o assunto. Portanto, o PL atende aos requisitos formais e materiais de constitucionalidade e, no tocante à regimentalidade, relevo que o PL está aderente ao que estabelece o regimento interno do Senado Federal. Ele também é efetivo quanto à judicialidade, uma vez que o meio eleito para o alcance dos objetivos pretendidos é adequado e inova o ordenamento jurídico pátrio e que possui o atributo de generalidade, sendo aderente aos princípios gerais do direito pátrio. A proposta também é aderente à boa técnica legislativa em relação à adequação orçamentária, financeira, relevou renúncia de receita de aperfeiçoamento do REID para ser estimada da seguinte forma: para o primeiro exercício de vigência da lei, não se espera haver implementação de eletrolisadores, o principal impactante em termos de bem de capital. O nosso país não produz esses equipamentos,
Portanto, no segundo e no terceiro exercício, estima-se capacidade de produção de aproximadamente 500 mil toneladas para o ano de 2026 e 500 mil toneladas para o ano de 2027. Vale ressaltar que, caso não houvesse essa previsão, projetos em benefício do REID haveria concentração na ZPE para que pudesse utilizar mecanismo similar de deferimento de imposto. Para essa configuração, o impacto de 2025 é zero. Em 2026 e 2027 são aproximadamente 2,250 bilhões em cada ano, levando em conta que parte do capital a ser utilizado será de terceiros por meio de mecanismos de financiamento próprios do mercado financeiro, a emissão de debêntures poderá ter o seguinte impacto nos 3 exercícios subsequentes. Para o ano de 2025 não há impacto. Para os exercícios de 2026 e 2027, considerando a utilização de capital de terceiros para a implantação de bens de capital similar ao REID, teremos 150 milhões e 300 milhões, respectivamente. Dessa forma, consideramos estarem atendidos os requisitos de adequação orçamentária do PL que debatemos sobre o marco legal regulatório nacional do hidrogênio de baixa emissão de carbono. Passemos ao mérito. A adoção de uma nova matriz energética representa um dos principais desafios globais, especialmente no contexto da necessidade de uma profunda descarbonização dos setores industriais de energia, bem como nos meios de transporte. A utilização final de um desses setores apresenta desafios significativos, o que impulsiona a buscar soluções eficazes e complexas, incluindo a possibilidade de um novo arcabouço legal para a emergente indústria de hidrogênio de baixa emissão de carbono e renovável. O hidrogênio desempenha um papel fundamental como matéria-prima em diversas indústrias, além de ser o combustível não poluente em seu uso final, já que a sua combustão gera energia e água. Essa tecnologia também oferece oportunidades em setores alinhados às principais agendas nacionais de desenvolvimento, como a produção de fertilizantes verdes, com novos biocombustíveis, combustíveis sintéticos, bem como avanços nos setores químico e petroquímico. Trata-se de uma convergência que traz benefícios para todos os participantes da cadeia do valor do hidrogênio, contribuindo para o transporte sustentável e a preservação do meio ambiente. Para o marco legal, essa discussão, propomos que permaneçam os incentivos já existentes, acrescentamos dispositivos que considero importante para suprir lacunas novas. A primeira parte dos incentivos existentes permite que se produza hidrogênio renovável voltado para exportação a partir das zonas de processamento de exportação. A segunda parte, os novos mecanismos buscam olhar o mercado interno, dando um tratamento de investimento de bens de capital para não somente permitir o aproveitamento em exportação, mas permitir que os setores nacionais que podem agregar valor em suas cadeias produtivas possam usufruir da nova economia de baixo carbono. O PL 2308, 2003, trouxe alguns aperfeiçoamentos que discutimos anteriormente. Propõe aperfeiçoamentos aderentes ao que discutimos quando da aprovação ano passado do PL 5818, de 2023. Em relação ao REIDRO, propusemos que os incentivos creditícios e tributários tenham vigência por 5 anos a partir do 1º de janeiro de 2025 e que haja metas e objetivos a ser alcançados por meio de tais benefícios, com acompanhamento por órgão devidamente designado por normativo infralegal. Essa medida permite que o projeto de lei se alinhe aos normativos orçamentários vigentes. Nos artigos 30 e 34, por sua vez, remodelamos o Programa de Desenvolvimento de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, PHBC, de hidrogênio renovável e a nova industrialização no Brasil, inspirado em modelos utilizados em outros países, porém adaptados à realidade brasileira. A emenda inova ao prever um crédito fiscal para a indústria de hidrogênio. Os novos artigos 37 e 38 trazem o mecanismo de incentivo largamente debatidos ao longo do ano passado. São eles: a permissão para recebimento de declaração de utilidade pública, DUP,
em parcela da infraestrutura dedicada à produção de hidrogênio e o aperfeiçoamento da lei de zonas de processamento de exportação. Em termos globais, há incentivos contidos em políticas públicas de diversos países do mundo para a produção de hidrogênio renovável, como, por exemplo, Estados Unidos da América e outros países. Observamos, então, uma competição global para atrair investimentos na produção de hidrogênio renovável de baixo carbono. Adicionalmente, a partir de 2026, o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira irá taxar produtos de acordo com a sua emissão ao entrar no mercado europeu, o que incentivará a adoção de processos produtivos com menor emissão e potencialmente consumidores de hidrogênio renovável e de baixo carbono. Como resposta brasileira, visando manter a competitividade do território nacional com bases ambientais aderentes ao Acordo de Paris, é o que discutimos em 2026 na 30ª Conferência das Partes em Belém. Propomos o fomento econômico via novo dispositivo desse projeto de lei, que vale lembrar que essa política de promoção ao hidrogênio renovável de baixo carbono se pauta na fórmula das últimas décadas em que o Brasil elaborou políticas públicas sólidas para a diversificação do setor energético, como o Proálcool, o Proinfa e o RenovaBio. Essas ações contribuíram para o fortalecimento e desenvolvimento dos biocombustíveis nas novas fontes alternativas de energia elétrica. Nessa linha, propomos, pois, que seja temporário o fomento ao hidrogênio na forma de crédito dos 5 primeiros anos a partir de 2027, quando esperamos haver produção do novo energético. Importante também, nesse derradeiro momento, mencionar as primeiras propostas que foram apresentadas no Senado Federal e que deram início ao debate da elaboração do arcabouço legal que estamos para esse ano. Foram apresentadas à Comissão de Meio Ambiente, como já falei antes, projetos da Comissão de Meio Ambiente e também do senador astronauta Marco Pontes. Considero as 3 propostas estão plenamente contempladas nesse projeto de lei. Por isso, ao apreciarmos essa proposta, irei sugerir aos meus nobres pares dessa comissão a prejudicialidade, como o fiz antes. Espera-se, pois, haver condições de crescimento significativo em toda a cadeia de hidrogênio e derivados do mercado nacional e dos setores que dependem dessa nova fonte de energia para seu processo de descarbonização. Com relação às emendas apresentadas, acatarei parcialmente o mérito da emenda número 3, pois acreditamos que a obrigatoriedade de investimentos em conteúdo local por beneficiárias do REIDO pode limitar a competitividade e a inovação no mercado. Além disso, há risco de não haver fornecedor no mercado nacional para os principais componentes da indústria de hidrogênio, como falei antes. Nesse sentido, julgamos adequado introduzir dispositivo para dispensar a exigência do conteúdo local em situações nas quais inexistem equivalentes nacionais para equipamentos e produtos. Diante disso, senhor presidente, o voto pela constitucionalidade, juridicialidade e regimentalidade, pelo atendimento do quesito da boa técnica legislativa do projeto 2308-2003 e, no mérito, somos pela aprovação da proposição em conjunto com as emendas que consta desse voto, pela aprovação parcial da emenda número 3 pela rejeição das demais emendas. As emendas. Artigo 4 do projeto de lei 23/2023 passa a ter a seguinte redação. Artigo 4, inciso 5º. Certificado de hidrogênio, documento emitido exclusivamente por empresa certificadora credenciada como resultado do processo de certificação de hidrogênio, que deve incluir, pelo menos, as características contratuais dos insumos empregados, a localização da produção, as informações sobre o ciclo de vida e a quantidade de dióxido de carbono equivalente emitida como resultado do processo de certificação de hidrogênio. 8º. Hidrogênio renovável, hidrogênio de baixa emissão de carbono, combustível ou insumo industrial coletado como hidrogênio natural obtido a partir de fontes renováveis, incluído o hidrogênio produzido a partir de biomassas, biocombustíveis, assim como o hidrogênio eletrolítico produzido pela eletrólise da água usando energia renovável, tais como solar, eólica, hidráulica, biomassa, biogás, biometano, gases de aterro, geotérmica e outras a serem definidas pelo poder público.
Parágrafo 1º. Definição da escala de emissão que trata o inciso 12º do caput desse artigo deverá preservar o valor inicial previsto nessa lei até 31 de dezembro de 2030, podendo, a partir dessa data, ser revista em regulamento. Emenda. Artigo 4º, projeto de lei 2308 passará a vigorar com o seguinte inciso 14, remunerando os demais. Artigo 4º, inciso 14, hidrogênio verde. Tirei o hidrogênio de inglês e botei hidrogênio verde. Né? Hidrogênio verde, botando no nosso português, que vale a pena também a gente valorizar a língua, tão belíssima língua portuguesa. Hidrogênio produzido por eletrólise da água a partir de fontes de energia eólica e solar. Outra emenda, artigo 26 do projeto de lei 2308/2003 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 2º. Regulamento deverá estabelecer como requisito para habilitação ao reídro: 1. Percentual mínimo de utilização de bens e serviços de origem nacional no processo produtivo, sem dispensar a exigência de casos de inexistência do equivalente nacional ou quantidade produzida, se a quantidade ou a quantidade produzida foi insuficiente para atendimento da demanda interna. 2. Investimento mínimo em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Parágrafo 3º. Incentivos tributários aos beneficiários do reídro terão vigência de 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2025. 4º. O Poder Executivo estabelecerá metas e objetivos a serem alcançados por meio da concessão de incentivos do reídro. O 5º. O Poder Executivo designará órgão gestor responsável pelo acompanhamento e pela avaliação do benefício tributário quanto à consecução das metas dos objetivos estabelecidos. Artigo 27. É beneficiária do reídro a pessoa jurídica que, no prazo de até 5 anos a partir de 1º de janeiro de 2025, seja habilitada para a produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono nos termos do regulamento. Outra emenda, o artigo 30, 31, 32 e 34 do projeto de lei 2308 passam a ter as seguintes redações. Artigo 3º. Fica instituído o Programa de Desenvolvimento de Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono, PHBC, com a finalidade de construir fonte de recursos para a transição energética a partir do uso de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Parágrafo único. São objetivos do programa PHBC desenvolver hidrogênio de baixa emissão de carbono e hidrogênio renovável, de que trata essa lei. Segundo, dá suporte às ações em prol da transição energética em apoio ao COGES, PNH2, de que trata o artigo 8º dessa lei. Estabelecer metas objetivas para o desenvolvimento do mercado interno de hidrogênio de baixo carbono. Aplicar incentivos para descarbonização com o uso de hidrogênio de baixo carbono nos setores industriais de difícil descarbonização, como de fertilizantes, siderúrgico, cimenteiro, químico e petroquímico. 5º, promover o uso de hidrogênio sustentável no transporte pesado. Artigo 31. PHBC deverá conceder crédito fiscal na comercialização de hidrogênio de baixa emissão de carbono e seus derivados produzidos no território nacional, observada as diretrizes dessa lei no termo do regulamento. Parágrafo único. Serão elegíveis ao crédito fiscal de que trata o caput os projetos que observem ao menos um dos seguintes requisitos: contribuição ao desenvolvimento regional, contribuição às medidas de mitigação e adaptação da mudança do clima. 3º, estímulo ao desenvolvimento e difusão tecnológico. E 4º, contribuição à diversificação do parque industrial brasileiro. Artigo 32, a concessão do crédito fiscal de que trata o artigo 31 observará o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º. Entre 2027 e 2030, os créditos fiscais mencionados nesse artigo serão limitados aos seguintes valores globais para cada ano calendário: 2027, 1 bilhão e 700 milhões de reais; 2028, 2 bilhões e 900 milhões de reais; 3º, 4 bilhões e 200 milhões de reais; 4º, 4 bilhões e 500 milhões de reais; 4º, 4 bilhões e 200 milhões de reais; 4º, 4 bilhões e 500 milhões de reais; 4º, 4 bilhões e 200 milhões de reais; 4º, 4 bilhões e 500 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 milhões de re
Parágrafo 2º. O Poder Executivo definirá o montante de créditos fiscais que poderão ser concedidos, observadas as metas fiscais e os objetivos do programa. Terceiro, os valores de que trata o parágrafo 2º deverão ser previstos no projeto de lei orçamentária anual encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Quarto, sem prejuízo do disposto do artigo 3º, o Poder Executivo deverá divulgar os montantes de créditos concedidos e utilizados aos seus beneficiários. Quinto, a concessão de crédito fiscal será precedida de procedimento concorrencial, ou seja, concorrência. Sexto, o crédito fiscal de que trata o CAPT deverá ser concedido para produtores ou compradores de hidrogênio de baixo carbono. Sétimo, são elegíveis à apuração de créditos de que trata o caput desse artigo as empresas e consórcios de empresas que participem do processo concorrencial nos termos desse artigo do seu regulamento. Parágrafo 1º. Serão beneficiários do REHIDRO no caso de produtores ou segundo, adquiram hidrogênio de baixo carbono produzido por empresa ou consórcio de empresas beneficiárias do REHIDRO, no caso de compradores. Parágrafo 8º. Procedimento para a concessão de crédito de que trata o CAPT deverá prever, dentre outras hipóteses, a concessão de créditos em montantes decrescentes ao longo do tempo. Segundo, que o valor do crédito está relacionado à diferença entre o preço do hidrogênio e o preço de bens substitutos. A exigência de apresentação de garantia vinculada à implantação do projeto de produção ou consumo de hidrogênio de baixa emissão de carbono e seus derivados. Quarto, a aplicação de penalidades, inclusive pecuniárias, decorrentes de não implantação dos projetos. O artigo 33, os créditos fiscais de que trata o artigo 31 corresponderão a créditos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL. Parágrafo 1º. O valor dos créditos fiscais apurados será reconhecido no resultado operacional. Segundo, observada a legislação específica, os créditos fiscais poderão ser objetos. Primeiro, compensação com débitos próprios, vincendos ou vencidos, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda. Segundo, inciso segundo, ressarcimento em dinheiro em até 60 dias na existência ou insuficiência de débitos de CSLL ou qualquer outro tributo federal passível de compensação. Artigo 34. O crédito fiscal de que trata o artigo 31 deverá ser concedido para as operações de comercialização de hidrogênio de baixa emissão de carbono e seus derivados produzidos no território nacional, ocorridas no período de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2031. Outra emenda, acrescente ao artigo 37, 38 e 39 do projeto de lei 2308, renumerando os demais. Artigo 37. As áreas necessárias a instalações de transmissão e distribuição de energia elétrica de interesse restrito de agente outorgado que não sejam destinadas ao acesso ao sistema de transmissão ou distribuição poderão receber declaração de utilidade pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, nos termos do artigo 10 da Lei 9.074, de 7 de julho de 95, desde que sejam dedicadas ao suprimento exclusivo de projetos de produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono. Artigo 38. Os artigos 2º, 3º e 6b da Lei 11.518, de 20 de julho de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A criação de ZPS far-se-á por decreto que delimitará sua área, a qual poderá ser descontínua ou expandida, observando o disposto no parágrafo 6º e 7º desse artigo, à vista de proposta dos estados ou dos municípios em conjunto ou isoladamente ou de ente privado. Parágrafo 7º.
Áreas expandidas são áreas descontínuas, com distância indeterminada, destinadas à produção de insumos e de estrutura de armazenamento dedicados exclusivamente à produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono e renovável dentro das áreas que se refere o parágrafo 6º. Artigo 3º, parágrafo 8º. Os empreendimentos de hidrogênio de baixa emissão de carbono terão prioridade na análise do que trata o inciso 2º do caput. Artigo 6A, parágrafo 8º. A suspensão prevista no caput se aplica no caso de venda ou de importação de materiais de construção para utilização ou incorporação em obras de infraestrutura destinadas aos projetos de hidrogênio de baixa emissão de carbono e renovável, incluindo estruturas de armazenamento de hidrogênio ou derivados na área a que se refere o parágrafo 7º do artigo 2º. Parágrafo 9º. No caso do parágrafo 7º do artigo 2º, as suspensões previstas no inciso 1º, 4º e 6º do caput serão aplicadas nos casos em que inexistam equivalente nacional. Artigo 6º-B, parágrafo 4º. Os insumos utilizados na produção de hidrogênio de baixa emissão de carbono e renovável, incluindo energia elétrica, água, vapor de água, gás natural e outros previstos em regulamento, serão enquadrados como matérias-primas para fins de suspensão da exigência dos impostos e tributos de que trata esse caput. Esse é o relatório com as emendas que lhe, senhor presidente.